Você já pensou se é racista? Bem, já começo falando que 8 em cada 10 brasileiros afirmam que já viram, em algum momento, alguém sendo racista ou alguma ação que reproduz o racismo. Só que os mesmos 8 em cada 10 brasileiros falam que nunca fizeram nada que se assemelhasse a racismo ou a preconceito racial, etc. Bem, a gente vive num país, como eu já falei isso ao longo dos vídeos, que não consegue enxergar o racismo, eh, dentro da sua própria realidade de forma concreta, né. A gente acha que ele é um fantasminha, que às vezes assombra e assola a vida de pessoas negras, só que não é bem assim que funciona. Quando a gente fala em racismo, a gente está falando de algo que está no cotidiano das pessoas. Tem um livro que eu gosto muito, que é da Grada Quilomba, eu já trouxe ele aqui para vocês em algum momento, que é o Memórias da Plantação. Por quê? Porque ela vai falar sobre como o racismo ele vai estar aparecendo no cotidiano de diferentes formas, em no que ela chama de políticas, né, tem a política do cabelo, etc, etc. E a gente não consegue trazer isso para o âmbito sendo concreto e ver de forma, assim, muito objetiva como as coisas funcionam. Por que isso acontece? Porque as vozes ainda não estão sendo ouvidas, né. A Djamila Ribeiro, que é uma grande filósofa brasileira, já falou sobre esse termo, ela discutiu isso na dissertação dela, só que ainda hoje as pessoas não entendem que lugar de fala exige um lugar de escuta. Bom, esse vai ser o mote do vídeo de hoje. Eu queria agradecer muito a todo mundo que está curtindo aí, vendo os vídeos. Eu estou vendo sempre tentando ali trazer, né, um conteúdo bacana para vocês enquanto eu estou fazendo as coisas. O meu almoço, inclusive, tá aqui aguardando, é porque tá quente, tá pelando, e eu ainda não coloquei tudo no prato para almoçar. Mas eu falei: "Ah, vou gravar um vídeo para finalizar logo a série e tal". E assim, eu fiquei pensando em falar justamente ainda sobre o que a gente precisa pensar para não superar, que superar eu acho uma palavra muito forte. Acho que isso vai exigir ainda muito tempo, até porque a gente está vendo, movimentos de avanço e retrocesso, né. Política funciona assim, né, política do dia a dia funciona assim, a gente avança em vários pontos, regride em outros e é um avançar e retroceder quase incessante, né. Mas eu fiquei pensando, assim, objetivamente, em trazer, eh, essa discussão, né. Como que o racismo está no cotidiano, como as pessoas não enxergam ou elas não querem enxergar, e como que a gente faz para superar essa ideia de racismo sutil para algo mais concreto e enxergar isso de forma mais, entre aspas, "verdadeira", para a gente encarar, né, para a gente combater. Porque veja, eu super entendo as críticas, assim, as pessoas ficam muito melindrosas quando falam de sistemas, de ações afirmativas, sistemas de cotas, etcétera, sendo que são ações necessárias para a gente dirimir, desculpa, dirimir as desigualdades socialmente estabelecidas ao longo da história, né. Como eu já comentei para vocês, eh a gente tem todo um país que ainda não assume o seu próprio lugar, na discussão racial, até porque a gente adora fingir que nada aconteceu, sendo que a gente tem registros aí históricos através de pinturas, através de textos, através de imagens, fotografias, jornais, que comprovam tudo aquilo que foi vivido, né, durante o período da escravidão no Brasil. E quando a gente para pensar as relações raciais, sempre vem umas gracinhas do tipo: "Ai, racismo contra pessoas brancas". Racismo contra pessoas brancas não existem, tá? Isso não existe, desculpa, isso não existe, eu que falei no plural errado.
Isso não existe. O que existe é o preconceito racial, isso a gente pode concordar. Porque racismo, gente, exige ali uma relação de poder. E aqui, como a gente já tem comentado, na construção social, não só aqui do Brasil, mas praticamente de todo o mundo, pessoas brancas, elas são as pessoas privilegiadas. Ah, mas como você pode afirmar isso em quase todas as culturas e não sei o quê? As relações de colonização, por exemplo, foram estabelecidas. Mesmo sendo minoria, por exemplo, na África, e aí eu pego, por exemplo, a África do Sul, a população branca sempre foi muito privilegiada em diversos aspectos por conta das relações que foram estabelecidas lá atrás. As pessoas ficam incomodadas porque elas falam assim: "Ah, mas isso está no passado, já passou". Não passa nada. Passou para você que está aí super bem de vida, né. Agora, a gente tem ali ações de reparação histórica muito mais evidentes em alguns países do continente africano, entre eles a África do Sul, e aí as pessoas ficam com olhos arregalados quando conhecem. Mas assim, a gente precisa ter essas ações de reparação a longo prazo. A gente está vendo alguns países exigindo recursos financeiros por conta do período da escravidão e estão assim conseguindo avanços nessas negociações. A gente poderia também muito bem fazer isso, inclusive internamente, fazer reparação histórica financeiramente, que é um ponto que a gente vê em todos os dados sociais que é algo muito evidente. Só que assim, a gente está a muitos longos a gente tem que dar passos muito largos ainda para um dia, quem sabe, pensar nisso, né. Se a gente parar para pensar, por exemplo, que a gente beleza, a gente está garantindo agora as vagas para populações minorizadas, e aí nem vou colocar só pessoas negras, vou botar todos os grupos minorizados que entram por ações afirmativas, que eu não sei se vocês sabem, mas existe o sistema de cotas não é só para pessoas negras, tá. Inclusive é só uma fatia, que não é uma fatia, tão grande assim, faz parte das fatias, né, e a gente já avançou nesse sentido, de trazer, né, e a gente ter turmas com um quantitativo de pessoas negras muito maior. Falta agora a gente ter ações para que esses alunos, caso eles sejam, né, de baixa renda, tenham pouco poder aquisitivo, eles consigam se manter dentro da universidade, porque esse é um outro problema que a gente tem que resolver. Além disso, a gente tem que resolver um problema que está ainda muito forte e óbvio que talvez seja uma das razões para a manutenção das ações afirmativas por um longo prazo, que é o quê? Ter docentes negros lecionando. Eu, por exemplo, já terminei meu doutorado, já tentei alguns concursos, já inclusive fui aprovado em um, mas eu não fui, classificado, fiquei em quarto lugar, era uma vaga só. E, assim, era uma vaga voltado para pessoas negras, diga-se de passagem, e ainda assim a gente teve muita gente concorrendo, né, e isso é uma tendência, porque o que acontece, quando são vagas, gerais também, assim, para, cursos gerais, existe ainda um menosprezo que não é feito através da banca em si, né, mas, pode ter ele relações teóricas, porque nem todo mundo está acostumado, por exemplo, a discutir sobre colonização, colonialismo, decolonialidade, contracolonialidade, que são assuntos muito importantes para nós que somos pesquisadores negros, mas é para nós, não para todos. A gente ainda tem uma base eurocêntrica muito forte, o que pode sim interferir nas avaliações, já que o desconhecimento leva a um certo preconceito de não entender, logo não, se eu não entendo, não é bom o suficiente. Isso pode acontecer, né. A gente está lidando aí com muitas pessoas. Isso de jeito nenhum invalida concursos, pelo contrário, isso é um adendo para a gente entender a necessidade de sempre a gente estar se sofisticando na nossa intelectualidade e adquirindo ali outros saberes para além daqueles já convencionados. Acho que é mais nesse caminho.
até porque os concursos públicos são formados por bancas, é muito complexa essa relação, tá bom, gente? E aí, pensando nisso tudo, a gente ainda vai precisar muito assim, a gente vai precisar de muitos recursos e de muito tempo para mudar essa situação toda. Mas assim, mudar mesmo. Existem vários cursos em diversas universidades que não tem um docente, uma docente que seja negra ou que seja uma pessoa indígena, muitas das vezes nem uma pessoa deficiente também, né, uma pessoa com deficiência, né, no caso, desculpa, com deficiência, né, uma pessoa PCD. eh, e isso, gente, assim, torna muito evidente uma questão que para mim já tá gritante, né. A gente precisa avançar muito ainda em diversas questões, porque a sociedade é extremamente desigual. "Ah, é por conta disso que a gente vai penalizar o estudo dos alunos", até parece que não tem gente competente. O problema é que, assim, a gente tem muita gente competente para exercer o cargo de professor ou professora universitário, porém pouquíssimas vagas, e inclusive agora por conta das mudanças, né, de questões previdenciárias e também das carreiras de docentes, muitos vão ficar até o limite para conseguir ali ter aproveitar ao máximo os benefícios, né, como professor ou como professora universitária, o que eu não também não acho ruim, veja. Ruim é a gente ter um sistema que acaba prejudicando tantas pessoas. Isso sim é ruim, né, a gente tinha que ter um plano de carreira que realmente fosse sólido o suficiente, porque eu não sei vocês, mas professores sofrem horrores, a gente não ganha rios de dinheiro, todo mundo acha que o professor universitário é rico ou rica, e não é assim que funciona. Bem, eu falei muito dessa coisa, porque é muito a minha área, né, mas eu fico imaginando também como às vezes é difícil até sonhar, né. A gente tem expectativas, a gente tem vontades, e essas vontades ficam muito limitadas conforme o tempo, avança, porque a gente é forçado a acreditar que aqueles lugares podem não ser nossos. É muito difícil você criar autoestima em um lugar, né, em um ambiente que você nem se sente seguro ou segura. Então como que vocês podem aí, pessoas que não entendem a realidade de pessoas racializadas, ditas racializadas, como vocês podem afirmar categoricamente que o mundo, ele não é tão injusto assim? Eu falo justamente o contrário. Eu queria muito que a gente tivesse mais, oportunidades, porque a gente poderia mostrar muito mais, né, a gente poderia agir de forma muito mais complexa, a gente poderia ter acessos para garantir aí avanços cada vez maiores. Até porque quando a gente a gente abre a boca, muitas vezes a gente é descredibilizado antes mesmo das pessoas nos ouvirem. Como eu falei no início, eu vou fechar com isso, todo lugar de fala presume um lugar de escuta. A Djamila Ribeiro, quando ela escreveu o trabalho dela, ela já estava pensando nisso, apesar de ela não sistematizar isso de forma tão explícita. E eu retomo essa discussão por quê? Porque a reivindicação dos lugares de fala é justamente porque nós não somos escutados. Tudo que a gente fala é invalidado, invalidado pela minha opinião, pela minha crença, e não é assim que funciona. A gente pesquisa, a gente tem estudos consolidados também, tá bom? Somos pesquisadores, pesquisadoras, pessoas que acreditam, que a ciência é um caminho, que a educação é um caminho importante para mudar o mundo. Com essa mensagem encerra esse vídeo, e a gente se vê numa próxima, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.